Oi, boa noite. Está no ar aqui pela TV Pantanal o programa Opinião, que vai até às 8h30. Hoje a gente entrevista o Coronel Alessandro, que é o chefe da Vigilância Sanitária ali de Várzea Grande. A gente vai conversar sobre como anda aí a situação da pandemia no município de Várzea Grande e também, não é, os decretos. Parece que tem um decreto novo entrando em vigor a partir da 0h do dia de amanhã. A gente vai falar sobre isso e muito mais, inclusive com a sua participação via WhatsApp. Você é nossa atração principal no programa, como sempre, não é? Pode participar com a gente, deve. Você de Várzea Grande tem alguma pergunta para fazer nessa área aí do controle, do combate à pandemia, do combate à Covid? Pode mandar sua pergunta via WhatsApp 99932-2529, 99932-2529, dê a sua opinião, como está aí a situação aí na Grande Cristo Rei, não é? Ali perto no Parque do Lago, na Manga, enfim, nos demais bairros. No seu bairro, tem alguma dúvida? Pergunte ao Alessandro Coronel, que é o chefe da Vigilância Sanitária, que está aqui a postos conosco, que vai durante essa próxima hora, conversar com a gente aí sobre esses temas que eu me referi aqui. Quem vai me ajudar a fazer o programa de hoje, como sempre, é o imortal, meu caro professor Lourenberg. Eu vi a capa que o senhor mandou do livro, viu? Muito bonita, por sinal. Eu não vou mostrar aqui porque o senhor não me autorizou, mas eu ia até pedir para a Caroline subir ali, que ficou, ó. Vem aí o livro, o novo, o que eu chamo? Romance, documentário? Não, aquilo lá é livro mesmo, científico. É um livro científico, né? Da jogada política. Vem aí a nova criação de Lourenberg Alves, 1960, marquei aqui, ó, 1967, sublegendas, conflitos e quase impeachment. Quase. É isso, né? Exatamente, meu amigo. Estou ansioso para receber. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você que nos assiste também pelo Facebook, a página da TV Pantanal, não é? E também pelo www.gazetadigital.com.br. Coronel Alessandro, muito boa noite, é bom tê-lo aqui de novo. O senhor já esteve aqui há uns, acho que 3 meses atrás, bem no dia que o senhor assumiu, não é? Foi. De lá para cá, rapaz, os números subiram, desceram, deram uma estagnada e hoje parece que tem notícias boas no que diz respeito tanto à contaminação como também até óbitos, não é? Quer dizer, parece que deu uma redução, é isso ou não? Isso, graças a Deus. Várzea Grande tem 5 semanas, está em redução, né, dos seus números com relação à Covid. Isso se dá uma ação integrada de todas as pastas, né, coordenada pela nossa prefeita municipal, mas especialmente direcionada pela pasta da saúde, com todas as demais pastas dando suporte. Eu acho que importante é essa integração, essa união de esforços para a gente buscar o objetivo comum, que é a contenção da doença, né? Sarar mesmo e ter a solução definitiva vai ser quando tiver a vacina. Infelizmente, até termos a vacina, a gente tem que fazer essa contenção, especialmente com a participação da população, que é o mais importante e o que a gente foca até hoje com o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização. Sem essa fiscalização, sem essa participação da comunidade, os números iriam estar aumentando, coisa que não vem acontecendo, né? E o que propiciou nas últimas semanas a reabertura gradual do comércio, e aí a gente vem monitorando, acompanhando através dos boletins epidemiológicos para que a gente possa ter dar essa resposta à comunidade à medida que a comunidade também participa e colabora com o poder público municipal. Daqui a pouco eu vou passar os dados gerais no estado inteiro, não é? Sobre a Covid-19. Esses dados foram atualizados na tarde de hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. E hoje o senhor tem quantos? Hoje, no último boletim que o senhor tem aí, o número de óbitos lá em Várzea Grande era de quanto? 373 óbitos. Dos 6.302 casos confirmados, nós temos 5,92% de óbitos, que são 373 casos. Inclusive, Várzea Grande, você pode buscar de tempo em tempo, de hora em hora, o boletim dentro do site da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Tem lá, quase que em tempo real. De acordo com o lançamento.
através do boletim do SUS, fez o lançamento do óbito, já aparece automaticamente, ou também dos curados, né? Então, porque a gente Principalmente, foca muito a questão dos óbitos, né? Mas nós temos aí mais de 85% de curados. De 6.302 casos confirmados, nós temos 5.417 curados, graças a Deus. Isso é um esforço de trabalho da Secretaria Municipal. Dá quantos por cento isso? Dá 85%, 85% de curados. Isso é muito bom, é um número muito bom. Podia ser assim em todo lugar, né? Todo município, né, professor? Meu amigo Paulo. Superintendente, registrar aqui a minha alegria, a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. A primeira vez foi simplesmente extraordinária e hoje não será diferente, ao contrário, será muito melhor e vai ajudar muito o telespectador de Várzea Grande. Aliás, nós temos uma audiência muito grande em Várzea Grande. É verdade. Né? Ainda sobre essa resposta que o senhor acabou de nos dar, superintendente, eu gostaria de explorar um pouco mais isso, com números. Eu vou trazer alguns dados que eu gostaria da reflexão do senhor. Tá. Por exemplo, no dia 19 de maio, registrava-se 4 óbitos em Várzea Grande. No dia 26/6, registravam em Várzea Grande 102 óbitos. No dia 27/7, 273 óbitos. E ontem 364 óbitos. Se nós observarmos essa linha, há um crescimento aí muito grande. Ora, pular do mês de maio de 4 óbitos para 364 é um crescimento simplesmente exponencial. Muito grande. A minha pergunta é exatamente sobre esse quadro, superintendente. A Prefeitura de Várzea Grande errou lá atrás, quando abriu o comércio de uma forma geral, porque a gente vai notar aqui, por exemplo, que há um crescimento no mês 6 e no mês 7. Justamente no momento em que a cidade de Várzea Grande, ao contrário de Cuiabá, abre-se as portas de todo o comércio. Eu não estou afirmando nada, estou perguntando ao senhor. Esse foi um erro da prefeitura, da prefeita, do governo municipal, ou o senhor acha que isso não vai contribuir em nada e existem outros erros que levaram a esses números? Gostaria muito de ouvi-lo. Olha só, de 4 em maio para 112 em junho, para 273 em julho e 364 ontem. No dia de ontem. É muita coisa. E hoje, como eu disse, como está automático, hoje nós temos 373. Professor, eu não acredito que aquela abertura tenha contribuído, só aquele fato de ter aberto não tenha contribuído para isso. São vários fatores que a gente tem que analisar. Não há estudo se aquele fator, abertura do comércio naquela época, contribuiu para isso. Não tem como afirmar que sim e nem que não. O que deve se trabalhar. Várzea Grande também sofreu muito menos pressão do que Cuiabá. A atividade comercial e a questão social, ela graças a Deus, ela conseguiu conter o impacto. Então, para a gente conter esse crescimento, que o senhor falou, do mês de maio para junho, para julho, foi um somatório de esforço. Por isso que hoje, o senhor vê, de 364 ontem para 373 hoje, o senhor tem 9, né? E a tendência, há 5 semanas, a tendência é a queda. E por que isso acontece? Por um somatório de esforço. Também não é só porque a prefeitura fechou 28 dias, né? Que houve um esforço conjunto de prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande. Porque não tem como. Hoje, o senhor analisar Cuiabá e Várzea Grande separado. Nessa parte pandêmica, vamos dizer assim, nesse controle da pandemia. Por quê? Porque quando se abriu Várzea Grande, o povo de Cuiabá foi para lá também. O senhor entendeu? A questão dos protocolos que foram adotados. Várzea Grande começou de junho, do mês de junho, a intensificar a questão da fiscalização, tanto que nós tivemos um aumento do número de autuados para mais de 100%. Considerando o mês de maio, nós tivemos 256 autuações,
da fiscalização, para 445, quase 100% de aumento. 445 notificações no mês de junho. No mês de julho, já caiu para 292. É um pouco de consciência a mais do povo. Agora, em agosto, nós temos 101 notificações. Só da parte de fiscalização. Estou dizendo um fator só. Outros fatores, os protocolos. Várzea Grande foi o primeiro, praticamente, aqui na região metropolitana, que abriu o kit, o chamado kit Covid, né? Que foi aquele tratamento inicial também, que não deixa a pessoa superlotar a questão especialmente dos leitos de UTI. Que um dos fatores que tem é a questão da superlotação dos leitos de UTI. A gente tem um fator, por exemplo, da interiorização do vírus, né? Com essa interiorização do vírus, os leitos de Cuiabá e Várzea Grande, que daria para a comunidade, para a população de Cuiabá e Várzea Grande, os leitos, especialmente os leitos de UTI, eles foram preenchidos com 43% do público do interior que veio para cá, especialmente no mês de julho, que foi o mês mais complicado, né? De junho para julho foram os meses mais complicados. Acho que o pico foi em julho. Em julho. Isso daí foi de acordo com o estudo da UFMT e de acordo com o acompanhamento epidemiológico de Várzea Grande também. O aumento da testagem contribuiu para essa redução. Mas tem havido testagem em que escala lá em Várzea Grande, uma vez que, por exemplo, aqui na cidade de Cuiabá, o governo do estado está promovendo ali um evento de 60 dias, já tem um mês que começou, que testa ali uma série, centenas de pessoas, acho que 600, 700 pessoas por dia. Sim. E é o suficiente, quer dizer, está atendendo também o pessoal de Várzea Grande ou Várzea Grande... Muito pouco o público de Várzea Grande. E por que Várzea Grande, então, não estabelece ali um centro, também não cria um centro de triagem? Mas já temos. Já Aonde temos. que é feito exatamente? Em todas as UPAs, especialmente a UPA Cristo Rei e a UPA Ipase, UPA Cristo Rei e UPA Ipase, nós temos o chamado postão, que é o Centro de Especialidade de Saúde, que está fazendo essa testagem em massa. Tá? Nós fizemos a barreira sanitária por 16 dias ininterruptos, onde nós abordamos veículos que chegavam de fora e também o pessoal que entrava da região da região oeste, que é a região norte. Nós abordamos 34 mil pessoas, 18.956 veículos, e desses nós acusamos 39 pessoas com sinais febris. Aí a gente ampliou, nesse intervalo, a questão da vacinação H1N1, também ampliamos. E aí a gente vem, depois dessas barreiras fixas, nós começamos a ir para os bairros, fazer testagem nos bairros. Aonde, no Parque do Lago, nós já fizemos uma ação, nós fizemos, no final de semana retrasado, lá no Zé Carlos Guimarães, pegaram Zé Carlos Guimarães, Júlio Domingo de Campos, aqueles locais... Testagem móvel, que você está falando, é móvel, serviço móvel. Móvel. São 2 dias em cada unidade. Nesse próximo final de semana, a gente vai estar com a atividade. Nós fizemos essa semana passada, na sexta-feira, na região do Carrapicho. Nesse final de semana que vem agora, na sexta e no sábado, dia 21 e 22, acho que é 21 e 22 mesmo, ou 20 e 21, que é sexta e sábado, nós vamos fazer na região da Grande São Mateus, que é uma região também muito populosa, tá? Pra gente pegar falando de teste, falando de testagem. Faz acompanhamento médico, testagem. Para você ter ideia, nós tivemos de 12 mil testes que foram realizados no Zé Carlos Guimarães, 12 mil não, 1.200 e poucos testes que foram realizados no Zé Carlos Guimarães, 120 e poucos, ou seja, aproximadamente 10%, da população testada, que tinha os sinais febris e que recebeu o teste rápido, 10% aproximadamente acusou a questão do Covid. Se confirmou, então. Confirmou. Então... Aí, a partir dali, ele tinha já a medicação, era atendido pelo médico, que teve atendimento presencial na CEMEI. Na barreira sanitária, nós tivemos atendimento virtual. O que, né, os médicos o que temos nesse kit Covid preventivo aí, tem o que de medicação? A questão para febre, né, a documentação, a medicação para febre, que tem a dipirona, né, no caso, a Novalgina. A gente tem a questão da azitromicina, quando recomendado pelo médico. Antibiótico, né? Antibiótico, tá? E tem mais uma medicação. Eu não me recordo agora o nome da medicação. Mas são 3 medicações que são feitas com a receita médica. Por quê? Porque tanto na videoconsulta quanto na consulta presencial,
em momento algum, é fornecido medicação sem ter a receita médica. A prescrição médica. A prescrição médica. Até porque a gente tem que dar o exemplo. Não tem como você fazer aleatório isso daí sem ter todo o acompanhamento médico, todo o acompanhamento científico. Professor. Superintendente, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço. O senhor já falou a respeito disso aqui, mas não fez um balanço como eu gostaria que fosse feito. Sim, sim. Um balanço lá na Blitz, lá no bairro Carrapicho, Sim. que é um bairro muito distante do centro, que a gente não pode perder de vista isso. Gostaria de ouvi-lo a respeito dessa Blitz. E gostaria de ouvir da barreira sanitária lá no Trevo do Lagarto, que foi feito no mês de julho, se não me falha a memória. É isso. Qual que é o balanço que o senhor tem, que pontos positivos puderam ser registrados? Eu peço que o senhor faça esse balanço em 2 minutos para a gente ir para o break comercial. Acho que é possível, né? É possível, Vamos tranquilo. lá. Veja só. Naquela Blitz, eu vou começar numa ordem cronológica, nas barreiras sanitárias que nós fizemos ininterruptamente. Lá, a gente ainda estava no risco muito alto, Várzea Grande e Cuiabá estavam no risco muito alto, nós fizemos 16 dias de barreira sanitária, verificando, porque Cuiabá tinha apurado o pessoal, tinha cercado o pessoal, cercado entre aspas, né, que vinha da região leste e sul, e nós, para fechar a região metropolitana, nós fechamos quem vinha do norte e da região oeste. Verificamos ônibus, verificamos veículos pequenos, veículos grandes, enfim, a todos os que tinham acesso à Várzea Grande. Então, nós fizemos na Júlio Campos e na Maria Andreasa, em 2 barreiras fixas. Ficamos 16 dias ininterruptos. É um trabalho muito cansativo, muito árduo, mas que as equipes da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Governo, enfim, todos aqueles envolvidos, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, todos aqueles que estavam envolvidos, eles foram, eles apuraram, como eu falei anteriormente, 18.956 veículos que foram abordados, 34.714 pessoas foram testadas a questão de sinais febris. Dessas, 39 pessoas acusaram sinais febris. Nós tivemos 13 que foram encaminhadas para a unidade do IPASE, para a UPA do IPASE, que tinham a necessidade. Nós tivemos 3 casos que foram encaminhados para a UPA do Cristo Rei. Tivemos 3 teleconsultas, 20 videoconsultas, 3 testes rápidos que foram realizados com a necessidade médica, fez o teste rápido ali no local. 3 pessoas foram encaminhadas para a rede particular, porque eles tinham convênio ou rede particular. E nós tivemos, para o senhor ter ideia, 11 pessoas, olha o nível de consciência, 11 pessoas das 39 se recusaram a ter qualquer tipo de atendimento ou evadiram do local. Assinaram um termo de responsabilidade e foram. Tá? Infelizmente tem esse grau de consciência. Foram 1.320 procedimentos, por quê? 1.320 vacina H1N1. Foram todos esses procedimentos foram realizados naquela barreira H1N1. H1N1. Por quê? O H1N1, nessa época do inverno, nessa época de seca, a gente tem muitos sinais febris que às vezes confunde e você superlota as unidades de saúde, e foi onde a gente conseguiu, no parâmetro, reduzir o atendimento nas unidades de saúde com esses sinais febris, com esse controle, para a gente poder controlar os números de Várzea Grande. Depois eu passo para o senhor os outros dados, num segundo momento, das outras barreiras que nós fizemos de forma mais móvel, nos bairros. A gente pode, ao longo do programa, ir diluindo as informações, não é? Vamos para uma participação de telespectador via WhatsApp aqui, alguma pergunta para o Coronel Alessandro, da Vigilância Sanitária de Várzea Grande, na tela. Boa noite, parabéns pelo excelente programa. Obrigado. Coronel Alessandro, boa noite. O futebol amador aglomera aí menos pessoas que a livre circulação na área central em função do comércio do shopping em Várzea Grande. Por que o futebol amador em Várzea Grande ainda não foi liberado? O Marcos Souza do Concil é aqui, né, em Cuiabá, mas está uma pergunta sobre lá a situação, é uma mancha peladinha, por que o futebol amador não foi liberado? Nós temos essa situação do futebol amador, inclusive eu, né, jogo veterano lá também, lá no Cristo Rei, a gente já há mais de 5 anos brincando lá. Eu também, Marcos, eu tô doidinho para voltar. Só que tudo ao seu tempo, a gente tem que ter tempo para tudo. Então, Várzea Grande está retomando as suas atividades aos poucos. Nós tivemos essa semana recebendo o expediente, já encaminhamos para o comitê e já está em fase de análise
a questão, por exemplo, da atividade econômica das locações de campo. Porque, de acordo com o artigo 5º, salvo engano, do decreto, ele proíbe, ele veda a utilização de campo, de espaço de lazer e de outras coisas, inclusive na questão da locação dos campos, quadras, de tudo que é esporte coletivo. Então, aos poucos, a retomada das atividades econômicas e, automaticamente, na questão do futebol amador, não deixa de ser diferente, tanto que a gente vê até o próprio profissional, o futebol profissional que retomou recentemente no Brasil e aqui em Mato Grosso em particular, a gente vê alguns casos a nível Brasil, por exemplo, de jogos sendo cancelados por atletas ou por equipes quase completas. Nós tivemos aí caso da equipe do Goiás, né, que tiveram, acho que 11 atletas, 10 atletas, 11 atletas, um negócio assim, com Covid. Então, ainda o comitê interpretou que não é tempo, tá? Então, tudo ao seu tempo. A gente, continuando a evolução, ou a involução, né, vamos dizer assim, essa redução gradual que a gente já está há 5 semanas em Várzea Grande, e se a gente conseguir conter esses números e com a participação da comunidade de Várzea Grande, eu creio que entre setembro, outubro, algumas atividades já devem retomar. Nós tivemos a questão das academias que voltaram, então já para permitir a questão da atividade física. Os espaços de lazer, nós temos Via 31, que é um espaço de lazer grande, só que o receio de se abrir, por exemplo, a Via 31, porque lá tem quadra, lá tem campo, então tudo isso aglomera. Hoje, proibido, já estão aglomerando de forma clandestina, né, vamos dizer assim, e imagina se for permitido pelo poder público. Então, tudo ao seu tempo. Eu também estou doidinho para jogar minha bola, para jogar meu futebol, um futebol amador. E a gente sabe que o futebol amador aqui em Cuiabá e Várzea Grande, aqui na Baixada Cuiabana em si, né? A gente vê a Corizal, que tem um futebol muito amador forte, Santo Antônio Levergério e outras coisas mais. Então, assim, a gente tem que ir retomando devagar. A gente quer retomar o esporte, a gente quer retomar as atividades de lazer, as atividades sociais. A gente tem as escolinhas de futebol que querem ser retomadas também, porque a criançada não aguenta mais ficar presa dentro de casa, não é verdade? Então, tudo isso tem o seu tempo e vai retomando devagar. Eu não consigo entender. Eu acho que se a academia pode e se houver um termo de compromisso assinado entre a prefeitura e esse pessoal que tem aí... Das ligas, né? Amadoras, ligas, né? Por que não voltar? Eu acho que é uma coisa que devia ser pensada com carinho, porque tem a preocupação da aglomeração propriamente das pessoas e dos próprios, a segurança sanitária até dos próprios atletas, né? Como citou aqui o coronel, o caso dos jogadores do Goiás. Professor, por favor. Coronel, o senhor é superintendente da vigilância sanitária. Isso. Que a meu juízo, e me corrija se eu tiver errado, a vigilância sanitária tem 2 grandes papéis: promover e proteger a saúde pública da população, a saúde da população. Sim, senhor. Diante disso, o senhor falava agora há pouco, lá no primeiro bloco, que cerca de 85% dos infectados com Covid já estão recuperados. A minha pergunta é exatamente sobre esse universo de recuperados. A vigilância sanitária já identificou reclamos, doenças, sequelas nestes recuperados? Porque eu tenho acompanhado pela imprensa, de uma forma geral, mas casos muito soltos, muito esporádicos, de falta de dificuldade por respirar, cansaço muito rápido, são sequelas daquelas pessoas que foram acometidas. A vigilância ou a mesma Secretaria de Saúde de Várzea Grande já fez algum registro neste particular? Sim. Nós temos 2 casos famosos aí, inclusive de pessoas que tiveram Covid, se recuperaram, se curaram, né? Foram tidas como curadas, mas que sofreram consequências depois. Caso do governador Mauro Mendes, que teve aí depois, ele não foi recontaminado, na verdade, teve por conta da força da doença, não é? Ele teve pneumonia, salvo engano. Isso. E agora o Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia também, se sentiu mal aí, com muitas tosses, e, enfim, ele acabou tendo que se afastar, inclusive, do parlamento para ir ver o que é isso aí, já que
o corpo clínico anteriormente já tinha o dado como curado, mas aí há as consequências às quais se refere aqui o Lorenberg. É muito, muito importante e procede esse questionamento que o senhor faz, professor. Nós temos em Várzea Grande, a partir do advento da minha ida para a vigilância sanitária, houve uma divisão dentro da Secretaria de Saúde dos papéis. Até porque você trabalhar a questão sanitária, dos alvarás sanitários, o acompanhamento, a questão da fiscalização, enfim, tem um papel muito grande, e tem a vigilância epidemiológica em saúde, que monitora todos esses casos, acompanha. Então, houve uma divisão dentro da Secretaria de Saúde, de uma vigilância que era única, a gente transformou na vigilância sanitária e na parte epidemiológica, no acompanhamento epidemiológico. Para dar uma respirada, a nossa superintendente, que é a senhora Helva, ela com a equipe dela vem acompanhando e monitorando via telefone, via internet, inclusive pacientes que até particular, até do escritório, até de consultórios, que teve consultas particulares, são monitorados pela nossa vigilância epidemiológica. Então, não foi constatado, nós não temos ainda em Várzea Grande casos de sequelas. A gente sabe que tem casos, como foi citado aqui, né, de autoridades, né, até porque são públicas e tudo, e são questões que a própria ciência ainda não nos mostra questões de sequelas se for curado na integralidade. Por isso a importância de se manter a quarentena, especialmente quando contaminado, de manter aquela quarentena, de ter o acompanhamento médico, de ter... por isso que nós demoramos ter essa evolução, por exemplo, dos 85%, porque a nossa vigilância monitorava e acompanhava e só dava como curado a partir do momento que a pessoa efetivamente... Porque a quarentena, a gente fala 14, 15 dias, mas ela pode, dependendo do organismo da pessoa, ela pode ser estendida para 20 dias. Você entendeu? Por quê? Porque a pessoa não está 100% recuperada. Nós tivemos casos, sim, de pessoas que teve que ficar mais do que 15 dias, mais do que 14 dias. Tem médico que recomenda 120 dias 120 de repouso. Dias. Depende muito de cada organismo da pessoa. Porque tudo ainda é novo demais no estudo do vírus. Tudo é muito novo. E a vigilância epidemiológica tem isso, e a gente vem de tempo em tempo buscando. A prefeita Lucimar, sempre nas reuniões do comitê, ela buscava, mas nós estamos tratando tanta gente e as coisas não estão tendo os números, né, que a gente queria de ter de recuperado. A gente falava, calma, prefeita, calma. É porque os curados de Várzea Grande efetivamente estão curados. Estão monitorados e acompanhados pela vigilância epidemiológica. Então, demorou muito. O senhor falou, nós tínhamos números que eram assustadores. Nos meses especialmente passando de maio para junho, né, que foram aquela evolução do crescimento, especialmente dos óbitos. Mas a gente teve um acompanhamento muito grande também das equipes de saúde, da Secretaria de Saúde, especialmente no monitoramento, no acompanhamento dessa parte, para a gente poder ter esses números que, graças a Deus, hoje a gente tem. Coronel Alessandro, o município de Várzea Grande está publicando daqui a pouco, não é, um novo decreto. Isso. E esse novo decreto diz respeito diretamente às questões relacionadas ao comércio de lá. Já existe uma norma, uma regra que será alterada. O que diz esse novo decreto que entrará em vigor a partir das 0 hora do dia de amanhã? Sim. É muito pouca coisa, Paulo, que a gente alterou. Na reunião do comitê da última segunda-feira, porque todas as segundas-feiras a gente faz a reunião do comitê e tem as análises para verificar se muda alguma coisa, se não muda, se a gente já está em tempo de evoluir. E a gente já tinha praticamente 15 dias que não se mudava nada no decreto. Então a gente já vinha com a atividade econômica tocando e os números, graças a Deus, como eu falei anteriormente, já vinham em queda. Então houve a possibilidade, por exemplo, uma das constatações que a gente tinha na parte da vigilância. Os comércios, eles, pelo decreto que estava em vigor, que está em vigor até agora, o comércio não essencial, as lojas de calçado, de roupas, enfim, a gente fala lojas, mas aquilo que não está no rol dos essenciais, eles tinham uma limitação de horário das 10 às 18 horas, de segunda a sexta, e das 8 da manhã às 12 horas no sábado. Então, houve a possibilidade da extensão desse horário para as 8 da manhã às 18, de segunda a sexta, e das 8 da manhã às 14 horas
no sábado. Ou seja, o decreto 41, que é esse que está morrendo agora, daqui a pouquinho deixará de ter valor, ele previa das 8, das 10 às 18. E esse novo que é o 53, salvo engano, considerará das 8 às 18. Das 8 às 18, de segunda a sexta, e das 8 às 14, não das 8 às 12, no sábado. Então, estendeu mais 2 horas no sábado. Para quê? Justamente para aquele cidadão que às vezes tinha dificuldade de fazer as compras no sábado, nesses comércios não essenciais, trabalhava até 11, meio-dia, tinha que correr e causava aglomeração. Causava aglomeração no comércio. Às 12 horas, o comércio tinha que fechar e não conseguia fechar. Então, ele tem aí mais 2 horas para não causar aglomeração no comércio não essencial para estender esse horário. Da mesma forma, aquele que de segunda a sexta ia fazer compra, ia pagar um boleto, porque tem algumas lojas que ainda trabalham com carnês, né, não tem os boletos bancários, trabalham com carnês. Ou com totens para que as pessoas possam realizar o pagamento das suas mensalidades, das suas prestações. E aí, eles ficavam das 8 ou das 9 da manhã até as 10 esperando a abertura oficial do comércio, ou o próprio comércio abria antes do horário permitido. Então, a gente tinha aglomerações nos comércios, ou ações de fiscalização por descumprimento de horário, e a gente via que aquela eficácia do decreto anterior não estava surtindo efeito. Fora isso, o que o decreto 53 incrementa ou que modifica do decreto 41, porque o decreto 41 continua em vigência, só com essas modificações. O decreto 53, a partir do dia 25, os servidores municipais daquelas secretarias que não são as essenciais ali, saúde, a Secretaria de Defesa, que a parte da segurança, enfim, todas as secretarias administrativas, elas vão trabalhar 8 horas diárias, que estavam com 6. Elas estavam trabalhando das 8 às 13. Então ela vai voltar ao expediente de 8 horas diárias, com intervalo do almoço, né? Então das 8 às 12, das 14 às 18, enfim, no horário estabelecido pelos secretários municipais e pela prefeitura, com 8 horas diárias permanente. Fora isso, a questão das padarias, que elas estavam autorizadas a estar abertas das 6 às 19 horas, as padarias vão poder agora, e sem consumo no local, agora a padaria vai poder servir o seu cafezinho no local, até porque não gera aglomeração. Ah, entendi. Tá? Então, são modificações pontuais nesse sentido. O Lorenberg, eu gostaria, por gentileza, se não for abusar da sua boa vontade, que você abrisse essa rodada de perguntas aqui ao Alessandro, por favor. Coronel, eu vou citar aqui um trecho de uma fala da prefeita no mês de junho e gostaria muito da opinião do senhor se isso está sendo cumprida de uma forma geral. Entre aspas, vamos reforçar ainda mais a nossa fiscalização e fazer cumprir as regras do isolamento social e as medidas de segurança sanitária, como o uso de máscaras, distância de 1,5 metro entre as pessoas, higienização rigorosa. Fecham aspas. Está sendo cumprida 100% isso aqui, coronel? Por parte da fiscalização da prefeitura, por parte da vontade da prefeita municipal e de toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, da fiscalização, todo o comitê de enfrentamento ao Covid-19 está sendo cumprido sim. Fato esse que, como eu disse, nós tivemos no mês de abril 188 infrações notificadas pela fiscalização, pela vigilância sanitária. No mês de maio evoluiu para 256, isso números absolutos. No mês de junho nós tivemos 445 notificações. Então, a gente vê a evolução. Nós dividimos a cidade no mês de junho em 4. A prefeita pediu para que a gente incrementasse, porque eu assumi lá dia 8 de junho. Ela pediu para que incrementasse essa fiscalização e nós fizemos dentro de um planejamento. Então, nós dividimos a cidade de Várzea Grande em 4 setores. Porque havia reclamação da população do centro, falando, não, você só bate no centro. Um exemplo. A fiscalização só fica no centro, só judiando os comerciantes. Nós fomos para todos os bairros. Nós dividimos Várzea Grande, fatiamos ela em 4 setores e com equipe de fiscalização e da Guarda Municipal em cada um desses setores, com apoio da Polícia Militar, com apoio dos órgãos de segurança, enfim, todos aqueles que puderam estar nos auxiliando, a gente estava, né? Então, falar que foi 100%, aí para o senhor ter ideia, aí melhorou os índices,
Em julho, mantivemos da mesma forma. A fiscalização caiu para 292 infrações. Mas por quê? Porque já houve uma certa conscientização e um receio do povo. Certo. O fechamento do comércio, nós tivemos aqueles 28 dias do comércio fechado, que tira um pouco do pessoal da rua também, e aí você tem uma ação de fiscalização também um pouco mais constante. Mas houve sim essa incrementação, esse planejamento, um apoio maciço da prefeita municipal, um esforço de toda a equipe econômica da prefeitura também. Por quê? Porque é oneroso você manter uma fiscalização rigorosa. É oneroso, é caro, porque você tem horas extras para pagar, você tem produtividades para pagar, enfim, várias situações que você tem que fazer para manter essa fiscalização. Porque não é só aquela situação da vontade, porque da vontade e eu faço. Não, eu tenho que planejar isso. Eu tenho que colocar isso no papel e quanto custa. Então, o custo-benefício disso, a gente tem que sopesar isso também. São situações que por parte da Prefeitura Municipal, foram cumpridos, sim. Ô, Coronel, ainda acerca do novo decreto que vai estar em vigor a partir de amanhã. Eu queria reforçar isso, eu dei uma pincelada na questão das conveniências, não é? Isso. Conveniências e padarias terão, então, uma liberdade mais ampla, vamos falar assim, com esse decreto novo aí. O que exatamente vai definir sobre as conveniências esse decreto novo aí? Especificamente das padarias, elas entram junto com os açougues e similares. A única coisa que mudou das padarias, o horário permanece o mesmo, ou seja, nas padarias permanece das 6 às 19 horas, só que tirou aquela situação da vedação do consumo local, ou seja, quem for visitar uma padaria, porque açougue normalmente você não consome no local. A não ser aqueles açougues que tem churrasquinho. Tem um churrasquinho. Churrasquinho de gato. Mas normalmente não se faz. Mas na padaria que normalmente tinha essa reclamação, que a pessoa só estava indo para buscar, ela vai poder hoje já tomar o seu café. Degustar ali mesmo. Degustar ali mesmo. Então ela não causa aquela aglomeração. Um dos problemas que a gente tinha nas conveniências era o problema de parar o carro, ligar o som e ter as aglomerações de pessoas. As conveniências, até 2 semanas atrás, elas estavam até 19 horas. Então, elas estavam das 10 às 19 horas. 2 semanas atrás, foi ampliado o horário das 19 para as 22 horas. A gente monitorou e acompanhou através da fiscalização para ver se estavam cumprindo. Como, vamos dizer, foram bons, eles cumpriram o que determinava o decreto, já teve mais uma flexibilização agora, que é autorização com 50% para consumo no local. 50% Mas como é que funciona isso, 50%? Porque é o seguinte, você tem no local. Você tem, é a mesma coisa dos restaurantes, é a mesma inteligência que tem nos bares e restaurantes. Você tem uma quantidade X de mesa por metro quadrado. Então você tem um distanciamento, como nós estamos aqui em ambiente seguro, de 1,5 m para 2 metros, né? Verificação se as mesas estão cumprindo esse espaçamento. Você entendeu? Então, hoje, o parâmetro que a gente utiliza é esse. É de distanciamento social. Assim será na conveniência, então. Assim será na conveniência. Mas a questão do carro automotivo ali, com som automotivo... Carro automotivo não, o som automotivo... Esse não está autorizado. Até porque fere outras legislações. Tem outra legislação, a lei do silêncio e tudo mais. Só antes de passar para o Lorenberg aqui, tem um disco de denúncia, por exemplo, aquele que estiver descumprindo. Veja bem, a prefeitura está flexibilizando com mais um decreto aí. Mesmo assim, sempre tem aqueles que o senhor falou aí, daqueles que são obedientes, mas tem os que não são obedientes assim. Isso. Aqueles que estiverem descumprindo, tem um contato aí que eles podem estar acionando sem se comprometer, né? Ou seja, cuja identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Temos. O senhor pode passar para as pessoas. Atenção, se você souber de alguma coisa fora do parâmetro que esteja perturbando ou fora daquilo que está sendo estipulado pelo decreto da prefeitura, o Coronel Alessandro vai passar o número para você. Tá. Nós temos o número básico que o pessoal chama, é o 190, porque esse 24 horas tem o atendimento. Então é o chamado do CIOSP, ele aciona através das guarnições da Guarda Municipal e a nossa equipe de fiscalização ou está com a Guarda Municipal ou está com a Polícia Militar. E aí tem um acionamento via rádio. Então, o 190 é para 24 horas. Nós temos o 0800 da Guarda Municipal de Várzea Grande, que a gente passa, é o 0800 646 3190. Né? Nós temos o Disque Denúncia no horário comercial, que é o 65
3688 3028. 65 3688 3028. Nós temos ainda no horário comercial o 0800 da Secretaria Municipal de Saúde, que é o 0800 647 4121. E nós temos mecanismos de denúncia por e-mail, que quando o comércio estava fechado, a gente recebia muitas denúncias por e-mail, que é o vigilância sanitária, tudo junto, vigilância sanitária, @varziagrande.mt.gov.br. E nós temos uma chamada por WhatsApp. A gente tem localidades como na Vila Sadia, na zona rural, em outras localidades que não pega o telefone normal. Uhum. Mas você pode fazer via WhatsApp. 65 98468 8173. 65 98468 8173 é o Disque Denúncia por WhatsApp. As denúncias chegam, já são remetidas para o WhatsApp e para a equipe de fiscalização. Eu sei que você que está assistindo aí pode não ter, porque ele passou muitos números. Eu vou facilitar para você aí. Vou facilitar para que você possa, além do 190 tradicional, esse você sabe de cor, não é? Eu vou passar o número que ele passou aqui, que é o 65 3688 3028, notou aí? Que é o Disque Denúncia, 65 3688 3028. E vou também, para você frisar aí, o WhatsApp, que é uma facilidade que você pode ter a mais para fazer a sua denúncia. 65 98 468, é isso? Isso. 8173. 98468 8173, que é o zap para você denunciar aí. Falar em zap, tem um zap que chegou aqui com pergunta para o Coronel Alessandro. Bora ver quem está perguntando na tela. Olá, boa noite. Eu acho que a pessoa possui um comércio de aluguel de campo de futebol, society para aluguel, o campo é para locação, né? Novidades de liberação com um novo decreto. Estou perguntando se esse decreto prevê novidades aí para esse segmento aí que está perguntando. Não assinou, mas é também lá de Várzea Grande. Isso. Me permita, a gente até já tocou nesse assunto, né, com a questão do futebol amador, naquela pergunta anterior, que está mais ou menos dentro da mesma inteligência. Então, a gente está aguardando a evolução, ainda não está liberado neste decreto, porque a gente está aguardando um pouco mais de melhoria, porque a hora que liberar o comércio ou a locação dos campos de futebol, não tem por que você segurar o futebol amador. Teoricamente, é a mesma inteligência, é a mesma situação da questão da contenção da aglomeração. Então, a expectativa é que nos próximos 15 dias aí, a gente faça uma nova avaliação, como está saindo esse decreto de hoje para amanhã. Nos 15 dias a gente faz uma avaliação e, tendo a possibilidade, nós já temos inclusive um documento que foi assinado por vários locadores de campo de futebol, de quadras, né? Que a gente tem não só o futebol society, teve muitas pessoas que fizeram investimento em campo sintético, em campo de grama, né? Em quadras de vôlei, né? Futevôlei, vôlei de areia, ou futebol de areia mesmo, o pessoal está fazendo. Né? Então, esses campos, essas locações, elas ainda não estão autorizadas em Várzea Grande. A expectativa é que no início de setembro a gente faça uma nova avaliação, sendo possível, vai se liberar sim essa atividade econômica, mas ainda então, não está liberada. Setembro ainda, hein, amigo? Tem que esperar um pouquinho mais aí. Sem 15 dias, sem bater aquela peladinha. Ninguém vive sua peladinha. Ninguém vive. Ô, professor, 30 segundos para uma última pergunta aqui, para ele responder em 1 segundo. Vixe, mas é rápido. É rápido. Superintendente, o senhor, em perguntas anteriores, o senhor falou que planejando a cidade foi dividido em 4 setores. Isso. A minha pergunta é, qual desses setores a equipe do senhor teve maior dificuldades? Veja só, com questão de aglomerações, na questão lá da região, de algumas regiões que locam situações para chácara. Então, a situação, por exemplo, nós tivemos problema no Jardim dos Estados,
né, que é o setor lá do Jardim, da Grande Jardim Glória, naquela região ali, nós tivemos algumas situações de aglomeração. Até porque aquele mesmo setor é o setor que nós temos a passagem da Conceição, que a gente tem as aglomerações nas margens do rio, foi inclusive objeto de fantástico da vida aí, né, de filmagens. Enfim, esses setores, essas questões de festa, não é questão comercial, né? Questão comercial nós tivemos nos 28 dias a proibição de venda de bebida gelada e algumas coisas assim que davam problema. Mas o problema maior é a aglomeração de pessoas. Isso que a população de Várzea Grande tem que ter consciência. Não está autorizado festa, não está autorizada a aglomeração de pessoas, a junção de pessoas, especialmente sem máscara, sem os mecanismos de higienização. A pandemia não acabou, ela está diminuindo, está melhorando os índices, mas a pandemia está aí, né? A gente ainda não tem a vacina, a gente ainda não tem uma metodologia para cura. Então, cuidem-se, higienizem-se, mantenham o distanciamento social. Isso que a gente recomenda para a população de Várzea Grande. Tá certo. E qualquer denúncia, qualquer coisa errada, 3688-3028, diz que denúncia, viu? É só ligar lá e dedurar, ninguém vai te identificar. Coronel, muito obrigado por ter vindo aqui, por trazer essa explanação aqui, muito proveitosa, por sinal, ao nosso telespectador. A gente vai estar acompanhando e assim que houver novidades, a gente espera tê-lo novamente aqui com mais informações. Nós agradecemos o espaço e nos colocamos à disposição. Um abraço ao meu amigo, o Marcos Lemos, que é o secretário de Comunicação de Várzea Grande. Professor... Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, viu, Coronel. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Não há de ver que um outro coronel vai estar aqui amanhã. Coronel Salles, Leovaldo Salles, aqui da Secretaria de Ordem Pública de Cuiabá. Também pandemia na mesa para a gente conversar sobre esses decretos, quem está obedecendo e quem não está obedecendo. Leovaldo Salles, da Secretaria de Ordem Pública, às 7h30 da noite de amanhã, quinta-feira, aqui no programa Opinião. A gente espera você, se Deus quiser, aqui nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Fica bem, fica com Deus também.